quando a gente fala que a terminologia anão nos machuca, a gente tem local de fala para isso. Essa palavra carrega uma história desde a antiguidade, que as pessoas com nanismo iam para ser bobo da corte do rei ou ser ridicularizados em freak shows. Eu sou Fernando Vig, tenho 41 anos, sou educador e ator e vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. A minha família, né, meus avós, eles vieram da Bahia, eles tinham 8 filhos, né, e um desses filhos era a Lenilda Vieira Guimarães, minha mãe. Ela tinha nanismo, eu lembro muito da minha mãe, apesar de que ela tenha falecido quando eu tinha 4 anos, e foi aí que eu comecei a me dividir entre a casa da minha avó e a casa dos meus outros tios. Com 15 anos, começou o meu primeiro conflito na adolescência, que eu sempre tive muitos amigos e amigas, né? E nessa época foi quando eu comecei a despertar interesse em gostar de alguém e tal. Mas aí foram muitos nãos. E eu fui correr atrás disso, porque eu queria beijar na boca. E foi correndo atrás disso que com 17 anos eu tive minha primeira namorada. E comecei, né, a viver essa fase de namoro, de gostar da adolescência. Por mais que eu fosse uma pessoa menor que as outras pessoas, nunca tinha visto outras pessoas com nanismo, nunca tinha incomodado de fato a minha característica física naqueles momentos. Mas porque faltava eu realmente entender o que era aquela característica física. Meu tio um dia viu um anúncio de um desfile de pessoas com nanismo. Eu lembro que eu fui com meu tio e com mais 3 primos. As primeiras perguntas que eu fiz para os meus primos foi: eu ando desse jeito? Minha bunda é desse tamanho? Minha cabeça é desse tamanho? Então foi aí que quebrou, assim, um vidro, né, esfumaçado, assim, de eu me ver nos outros, assim. Eu lembro que o que era forte pra mim ali era o convívio, né? Era conhecer essas pessoas para me conhecer. Meu primeiro emprego foi numa escola de inglês, e aí um dos alunos, ele era produtor artístico, e ele foi produtor artístico de uma apresentadora muito famosa, conhecida como a Rainha dos Baixinhos, né? E aí ele ia fazer um casting, né? E foi quando ele me convidou falando que eu tinha perfil. E aí eu passei nessa audição, nesse teste, e fui trabalhar com a Xuxa. Trabalhei com ela durante um ano e meio, mais ou menos. E a partir daí eu comecei a entrar em contato com diretores, produtores, atores. E foi quando eu conheci, em 2008, a Fabiola, né, que em 2010 ela passou a ser minha esposa. E aí eu vivi uma nova fase na minha vida, né, onde despertou em mim, que até então eu não tinha esse interesse, de ter uma família, de ser pai. E aí eu lembro que veio o questionamento: será que ela vai vir com nanismo? Será que ela não vem com nanismo? O que é melhor? O que a gente prefere? Mas eu lembro que depois do que a gente viu o primeiro ultrassom, a gente não se importou. É possível uma mulher com nanismo gerar um filho. É o momento mais marcante da minha vida, é o nascimento da Lívia, assim. Ela na escola, quando a gente ia numa reunião de pais, os amigos dela de repente paravam e perguntavam: Lívia, são seus pais? Aí eu falava: mas ele é criança. O outro falava: mas ele é baixinho, né? E aí que nós 3 nos víamos ali numa situação: tá, como que a gente vai lidar com isso? E foi muito natural. Ela cresceu forte e com a certeza de que aquilo que muitas vezes a sociedade falava não era verdade, que o pai dela não poderia, por exemplo, trocar uma lâmpada. Ela viu o pai dela trocando uma lâmpada. E eu faço parte hoje do Instituto Nacional de Nanismo, eu lidero o movimento Nanismo Brasil, movimento voltado para adultos de pessoas com nanismo, né? Junto a gente tem o Somos Todos Gigantes também voltado para as crianças. E esse foi o nosso último encontro. A comunidade da pessoa com nanismo, ela lida com muitas barreiras, desde o momento que ela pisa o pé na rua, na calçada. Além das barreiras arquitetônicas, né, as barreiras da acessibilidade atitudinal, especificamente eu acho que a comunidade da pessoa com nanismo tem que lidar muito com olhares. Olhares que já colocam a gente num lugar menosprezado, um lugar que a gente fala que a gente se sente como um desenho animado inserido num filme sério que seria a sociedade.
que a gente teve um relato de uma pessoa com nanismo da nossa comunidade. Passaram a mão nela, no ombro dela, até descendo quase perto da mão. E a pessoa disse que acreditava que tocar em anão, palavras dela, tocar em anão dava sorte. Pra mim, olhar pra essa foto mostra que tudo teve um propósito e tudo valeu muito a pena, sabe? Eu não mudaria absolutamente nada do que aconteceu comigo. Eu tenho orgulho desse Fernando Vig que é hoje, sabe?